Vamos lá, vamos dar sequência agora, na minha ordem aqui. Natasha, no seu documentário, Millie's Awakening, que pode ser traduzido como Despertar de Millie, tá certo? 8 artistas negras falam sobre a superação de estereótipos coloniais para a criação artística. O que te levou a fazer esse filme, né? Como é que foi a construção disso? So, so I actually, I'm a writer. I need to start at a different point to understand how this film was created. I'm a writer, and my books they change into different things, into Eu theater sou, shows. então, escritora, em primeiro lugar, e os meus livros são produzidos de formas diferentes, Into performances, into poetry, poetry performance lectures, and in this case, it became a film. e One eu of my expresso algumas dessas ideias através de performances, através de poemas, através de textos, mas essa forma específica, esse texto tornou-se uma peça teatral, um filme, na verdade, um filme. the Berlin Biennial, they asked me to do something last year, 2018. E eu fui convidada pela Bienal de Berlim para produzir algo para exibir nessa Bienal. And because I was already experimenting with film, I said, well, this is my chance. Let me make a film. E como eu já estava experimentando um pouco com o cinema, eu pensei, uau, essa é a minha chance, vou produzir um filme. And because it was the art biennial, and like I explained before, I work on Black German identity, on German colonialism, on Black German feminism, and so E on. visto que era uma Bienal de arte, e como eu já havia dito anteriormente, eu trabalho com a questão da identidade afro-alemã, com mulheres afro-alemãs, And it was clear for me that this was going to be the topic of the film. But e estava claro para mim que esse seria o tópico do filme. am I still? Oh yeah. Yeah. Okay. One of the huge differences between writing and using a camera is audio. E uma das principais diferenças entre a escrita e o cinema é o aspecto audiovisual. Writing is like two-dimensional. You have the writer and the reader. A escrita é algo bidimensional. Você tem o escritor e você tem o leitor. And film is multidimensional. E o filme é algo multidimensional. And it's. I don't know what I did. Something. Hello. Okay, I'm back. Okay. Yes. So film is multi-dimensional, and first and foremost, it's visual, E o visual and filme audio. é algo multidimensional e é, em primeiro lugar, uma experiência visual. And my experience in writing and also working in academia was that I always had to argue as if racism wasn't a fact, as if racism was a Natasha Kelly opinion. E quando, no âmbito da minha experiência da escrita acadêmica, eu sempre tinha que estar argumentando sobre a questão racial como se não fosse um fato. Yeah. And there's a saying, like, a picture says more than 1,000 words. E existe esse ditado que uma foto, uma imagem, vale mais do que 1.000 palavras. And I started looking for, well, I didn't start looking for it. It was like actually, it came to me again that it was just, there's so much racism in art. I mean, it's everywhere. So instead of. E aí, mais uma vez, me chamou a atenção o fato de que também existe muito racismo nas artes visuais. Yeah, and dealing with colonialism, I was in conversation with one of the artists of the film, and we were in a museum, the Kunsthalle in Bremen. E eu estava conversando com uma colega nesse processo de trabalhar já nas artes visuais, e eu estava conversando com
com uma colega no âmbito de um museu. And it was supposed to be an exhibition about decolonizing art. E havia a proposta de uma exibição chamada Descolonizando a Arte. And we bumped into this picture called Sleeping Millie from Ernst Ludwig Kirchner from the year 1911. Yes. Yeah? E nós chegamos eu vi uma foto dessa criança adormecida que remete a uma cena de um conto de what is the date? 1911. De 1911. And so the picture is like, it's a painting of a naked black woman lying on a canopy, being exoticized and eroticized by the white male gaze. E essa foto especificamente é a foto de uma mulher negra se deitando de forma sensual e que está ali, mais uma vez, sendo objetificada pelo olhar do homem branco. And there was no intervention, no comment, no critique about this painting, which, and Ernst Ludwig Kirchner is an expressionist. So if you know expressionism, it's like big, bold, colorful painting of this naked black woman. Yeah? E dentro da perspectiva do expressionismo, este pintor, ele sempre retrata essas mulheres de maneira grandiosa. Essas mulheres estão sempre desnudas e sempre com o corpo em exposição, se expondo de forma lasciva. So we decided to do the intervention ourselves and had a performance in E só front mais of um this minuto, picture. just one second. E essa foto estava lá exposta sem nenhum tipo de observação, nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de nota de rodapé. E, portanto, nós decidimos que nós íamos propor fazer a nossa própria intervenção. Yeah, and so we decided to, so the artist actually in the film, she does a spoken word performance in front of this picture, and we, with this performance, wake Millie up. That's why the film got the title of Millie's Awakening, because we wake her up, and she is actually our ancestor, our older sister, maybe our aunt, maybe a grandmother. E neste filme, há a performance de uma artista, de uma mulher negra, que faz uma performance diante dessa pintura, dessa mulher cujo nome é Nelly, e é daí que vem o título do filme, Vamos Acordar a Nelly, ou o despertar de Nelly, porque ela poderia ser a nossa tia, a nossa irmã, a nossa avó. The question is still to be answered how she got into this picture, where this black woman, as early as 1911, because we know a lot about, obviously, white German male painters, but we don't know anything about the black woman and how she got into this picture. E começamos a interrogar sobre como essa mulher foi parar nessa foto em 1911, porque nós sabemos muito, temos muito conhecimento sobre pintores alemães brancos, mas não temos conhecimento sobre Nelly e outras mulheres que foram retratadas nessas pinturas. But what we do know is the stories of the women that are alive today. Black women alive today, black women who were born in Germany, who grew up in Germany, who migrated to Germany. And that's what practically out of this idea, the whole continuity of Millie's story came alive in the voices of these women that I interviewed, who are all artists. E o que nós sabemos atualmente, porém, é sobre a vida, a trajetória dessas mulheres negras afro-alemãs que migraram para a Alemanha, que nasceram na Alemanha, e, portanto, nós decidimos que nós íamos entrevistá-las e trabalhar para dar visibilidade à voz dessas mulheres e suas experiências. And these 8 women are of different generations, so the youngest is 22 and the oldest is 62. And then in between, 8 mulheres são de diferentes gerações. A mais jovem tem 22 anos de idade. E para dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres que buscam retratar a si próprias, ao invés de serem retratadas a partir da perspectiva do olhar do homem branco,
elas representam a si mesmas através da arte. And in these different because there are different 8 short films that are practically sewn together like a quilt, which is also a black feminist tradition of quilting. Então, essas 8 narrativas são narrativas que foram filmadas separadamente, mas no filme elas são costuradas como uma colcha de retalhos, porque essa também é uma forma de expressão artística feminista negra. And I'm blessed and lucky and happy to carry these stories throughout the world. There is only one continent that I haven't been to yet, and that's Africa. Eu And we're estou going muito home, feliz No? de ter a oportunidade de levar as histórias das trajetórias pessoais dessas mulheres pelo mundo afora, e há apenas um continente ainda que não visitei, não tive a oportunidade de visitar, que é o continente africano. Practically the message is there are black Germans, yes, and we've been in Germany longer than Germany exists in its borders today. So there you go. E a mensagem principal é que, sim, existem afro-alemães e afro-alemãos, e que nós já estamos lá presentes naquele espaço geográfico, já estávamos lá, mesmo antes da Alemanha se constituir enquanto país e suas fronteiras. A nossa presença é anterior a essa formação da nação alemã. Obrigada, Natasha. Mas seguindo, Lued, eu tenho que ler isso aqui, tá? Porque é literal o negócio agora. Um jornal do Rio de Janeiro publicou a seguinte frase atribuída a você. Eu acho que é verdade, porque quando Natasha estava falando sobre representação nas escolas, né, de mestres negros e negras, mestres e mestras de colegas e tal, você concordou. Então, vamos lá. Abre aspas. O ambiente mais violento que vivi até hoje foi a escola. Sofri violência de modo diário e reiterado. Você disse isso mesmo? E sempre me perguntam, né? Você é ativista, você usa a sua música para, enfim, como uma bandeira política, você é uma artista pautada, o seu objetivo com a música é mudar o mundo, etc, etc. Mas a música, e antes da música escrita, ela surge para eu existir no mundo, né, para eu conseguir me expressar no mundo. E aí é que entra a escola. Eu me lembro que eu estudava na escola particular aqui em Salvador. Não tenho, enfim, não saberia dizer agora com exatidão se eu era a única negra ou uma das poucas. Mas eu me lembro que era o primeiro dia de aula, eu cheguei atrasada, não sei porquê, eu devia ter 6 ou 7 anos. E aí já estava acontecendo uma atividade que consistia construir uma narrativa ali coletivamente. Assim, tinha um papel assim, imenso no chão, e as crianças ao redor, e todo mundo poderia ali desenhar o que quisesse, né? E aí eu lembro que eu cheguei atrasada, peguei meus lápis de cor, com meu nome, que minha mãe fazia questão de botar meu nome para eu não perder, que eu perdia tudo. E fui fazer a atividade que a professora me instruiu. E aí eu desenhava um coração, eu não lembro se foi um coração, mas enfim, eu lembro que eu desenhava qualquer coisa, uma flor, um coração, uma árvore, e aí uma coleguinha branca riscava. Eu desenhava uma nuvem, e aí a coleguinha fazia outra coisa em cima. E foi naquela idade, com essa experiência escolar, que eu percebi que eu, enquanto criança negra e, mais tarde, mulher negra, eu, como pessoa negra, teria tudo que eu fizesse, tudo que eu expressasse seria apagado, literalmente, no caso. Né? Tudo que eu fizesse seria silenciado. E eu entendi isso muito bem, porque criança é muito inteligente, né? Ela saca rápido. Eu falei, então eu vou ficar calada. Então, sempre fui uma criança muito tímida, que era lido como timidez, mas, na verdade, era esse silêncio, essa timidez era a resposta a essa violência, né? Então, eu sempre fui uma criança que falava muito pouco,
poucos amigos, tentava me virar ali naquele ambiente inóspito, mas sempre passei de ano, apesar de tudo, porque senão minha mãe ia me bater. Mas... Tá vendo aí? Cadê minha tia? Minha tia não veio, não. Ah, então meu tio tá aí, né? Era um silêncio no nível de não trazer isso para casa. A minha casa era um ambiente muito seguro, muito amoroso, muito negro, muito harmônico. E eu acho que, não sei, a lógica daquela criança era de não trazer desarmonia para aquela casa. Então, eu não contava nada do que acontecia na escola. E era aquela criança calada que tinha uma amiga imaginária que se chamava Lisa, tive uma amiga imaginária, brincava com as bonecas e muito silêncio. Até que, na adolescência, eu encontrei a escrita. Então, comecei a escrever. Naquele momento, era muito catártico, assim, não tinha forma, era só colocar no papel mesmo aqueles hormônios todos, aquelas, enfim, questões existenciais e, enfim, aquelas dores também. E aí, com 17 anos, essa escrita tomou forma de música, né? Eu fiz a minha primeira canção por causa de uma experiência, minha primeira experiência amorosa, afetiva, meu primeiro beijo. A música chega para mim, né? A escrita chega para mim, primeiramente para suprir uma necessidade que eu acho que ela é inerente a qualquer ser humano, que é de se expressar no mundo, de existir no mundo, né? Então, primeiro eu escrevi e componho e faço o que eu faço para mim. Então, se no primeiro momento essa escrita era muito voltada para esse eu que estava tentando se descobrir quem era, descobrir a própria sexualidade, descobrir sua negritude também. Porque é problemático ser negra num contexto embranquecido, né? Por mais que eu tivesse ali um lar extremamente seguro e negro e que me deu consciência desde criança, eu nunca alisei o cabelo, nunca pude alisar o cabelo, porque meus pais jamais alisariam meu cabelo, meus pais militantes. Mas aí, quando eu fiz 18 anos, eu alisei meu cabelo. Então, eu até esqueci o que você tinha perguntado mesmo. Da escola. Da escola. Então, a minha história com a escola foi essa. Assim, Dessas violências. Infelizmente, a minha experiência foi uma experiência de violência, mas que, por outro lado, me deu como ferramenta, né, de resposta escrita, que virou música e que é tudo que eu sou e tudo que Tudo que a gente adora. tudo que vocês adoram, que é, de fato, que me dá lugar no mundo, né? Falar com uma Faônia Dara, porque ela falou um bocadinho sobre parte do trabalho que ela desenvolve, né, no Instituto Avon, por exemplo, um dos trabalhos que ela desenvolve, que é o enfrentamento à violência contra a mulher, né? Você falou, inclusive, citou um caso infelizmente, de ter perdido uma companheira para a violência, né, uma funcionária, e que isso é problema de todo mundo e que as corporações têm entendido isso gradativamente. Às vezes, infelizmente, quando tem um caso muito perto, muito próximo, porque coloca, enfim, a responsabilidade no governo, na sociedade, fica meio que isolado disso. E uma das coisas que a gente entende nesse enfrentamento, que é uma política de Estado, inclusive, pelo Governo do Estado da Bahia, através da SPM, em consórcio com as outras secretarias, é de que a mulher que vive uma situação de violência, ela não se entende protagonista da sua própria história, da sua própria vida, né? É como se fosse o tempo todo coadjuvante e o agressor ou os agressores que determinam como ela seguirá, né, a vida. E, em muitas situações, aquela mulher acha, claro, isso passa subjetivamente, que ela fez algo para viver aquilo, que ela precisava ser corrigida em alguma instância da vida daquela forma, né? A violência simbólica, a violência física, psicológica, enfim, todos esses estratos de violência.
Como é que você cuida disso, né? Como é que você faz aquilo? Qualquer coisa pode ser dita a qualquer pessoa, só depende do jeito. Então, porque é um lugar muito difícil, né? Para falar para estas mulheres, aquelas que sofrem violência, e para falar para as instituições que podem movimentar a estrutura para que elas não sofram mais. Mulheres que sofrem violência, e eu acho que a Lued trouxe alguns exemplos super importantes, é entender o seguinte, tem alguns estágios importantes nesse caminho. Primeiro estágio que você trouxe bem, Rita, é o estágio da descoberta de que tem alguma coisa que está errada. De que aquele processo que você está passando não é natural. Porque a gente aprende a naturalizar as violências. Inclusive, a gente aprende a naturalizar violências que a gente tenta combater todos os dias. E a gente nem percebe que a gente está cometendo essas mesmas violências que a gente tenta combater. Então, esse estágio de descoberta, ele é um estágio muito importante e ele é muito delicado. Porque a primeira coisa que a gente faz nesse caminho é dizer para essa mulher o que ela tem que fazer. E ela não está precisando de conselho. Porque você e as outras 597 pessoas que vieram antes de você falaram a mesma coisa para ela. Ela não está precisando disso. A coisa mais importante nesse caminho da descoberta é você estar lá para ouvir. Nada mais, nada menos. Acolher, cuidar, que é muito difícil, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque a gente quer muito que se resolva, e não é porque a gente é mau, mas é porque a gente quer que resolva, e esse processo ele é muito doloroso, né? Tem uma coisa que acontece com as mulheres, que na verdade acontece com grande parte das pessoas, que a gente fala assim, mas por que as pessoas estão tão apáticas? Por que as pessoas não conseguem sair daquela situação de violência? Isso também acontece com quem sofre situações de racismo, isso acontece com pessoas que estão na escola e que vivenciam processos constantes de violência, que é o desamparo aprendido. Você aprende que as coisas não vão dar certo. Então, quando elas podem dar certo, você já aprendeu que elas não vão dar. Então, você fala assim, quer saber? Não vou nem tentar, porque não vai dar certo mesmo. Então, é muito importante, nesse estágio da descoberta, ajudar as pessoas a desaprender esse lugar que é o desamparo aprendido. É você conseguir dar esse amparo, e por isso o cuidado, o acolhimento é tão importante. Tem outras 3 coisas muito importantes que acontecem nesse caminho. A segunda coisa é o processo de cura. Uma vez que eu descubro que isso está acontecendo, tem um processo de eu me permitir, porque é isso, a gente não se permite. A culpa foi nossa. Com certeza a gente fez alguma coisa para acontecer isso. Então eu mereço isso que está acontecendo. Então esse processo de cura e de dizer que você não merece isso, de que isso não é natural, é o segundo estágio que também é muito difícil. Por quê? Porque a gente aprende que as coisas são desse jeito. E aí tem um terceiro, que é como é que você se liberta dessas questões, porque o que eu sofro é muito diferente do que a outra pessoa sofre. Nem por isso ele é menos relevante. Mas sabe o que a gente faz? Porque se fosse eu, Rita, se fosse eu saía. Sim, só, né? E não é assim. A gente trata os processos de violência que alguém nos conta de um jeito muito leviano, muitas vezes. E, de novo, não é porque a gente é mal, mas é porque essa nossa ânsia de querer fazer as coisas acontecerem, e esse processo de libertação, de dizer eu vou ser o que eu acredito para mim que é a melhor coisa, é um processo muito individual e que ele passa por um processo que é a gente reaprender as nossas habilidades, aquilo que faz muito sentido para a gente. Infelizmente, nós que somos mulheres, a gente não é ensinado uma série de coisas, né? E aí vem o último estágio, que é o estágio da emancipação, que é quando a gente realmente consegue encontrar qual que é o nosso lugar no mundo. Esse é o ciclo que a gente precisa passar. E passar por esse ciclo exige que a gente entenda como é que a gente faz isso. Eu sinto que tem um caminho, é muito difícil, não é simples, não é tranquilo, mas existem pessoas, e eu sempre me agarro a pensar que as grandes transformações que aconteceram no mundo, elas não aconteceram com grandes revoluções, elas aconteceram com as pessoas certas nos lugares certos.
E é isso que a gente precisa tentar encontrar. Como é que a gente ajuda as pessoas a estarem nos lugares certos, fazendo aquilo que elas fazem de melhor, para que aí sim a gente consiga fazer essa transformação. Então, eu acho que esse trabalho de violência contra as mulheres é um trabalho muito difícil. E aí eu acho que tem uma questão que eu acho que a gente precisa cuidar, que você começou dizendo, que é o seguinte: ninguém cuida da outra pessoa se não estiver bem. A gente precisa se cuidar. Mas eu tenho que fazer essa pergunta comum às três, e eu quero em uma frase. O que é ser mulher preta e com palavra nesta sociedade? Infelizmente ou felizmente, eu acho que ser mulher preta nessa sociedade é ser como uma árvore bonita, ser uma planta. Eu digo árvore, mas pode ser uma flor, pode ser, enfim, esse organismo fotossintético, né, que produz o próprio alimento, que produz a própria força, que tira a força de si mesma, porque não tem outra fonte, infelizmente. Então, sim, eu acho que mulher negra é isso. Vá dormir com essa, viu? Fotossintéticas. Fotossintéticas. Lued Luna maravilhosa. Obrigada, querida. Obrigada a você, Obrigada, obrigada a vocês. obrigada. Mafone Odara. Eu acho que é... Eu gosto muito quando a Angela Davis diz que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta o mundo. E eu acho que ser mulher negra com palavra é ser essa mulher que movimenta a sociedade e que usa o seu poder da palavra para fazer com que as transformações que a gente acredita aconteçam. Acho que é isso. Natasha Kelly. I totally agree with you both. And I would also add on that through the trauma that we have the power to create, and we have the power to change pain into strength, that we become so strong as black women that we can even put the world back on her feet. Então, eu gostaria de dizer primeiro que eu concordo com vocês duas e, no que diz respeito ao trauma que temos, nós temos a força para transformar esse trauma, para engajar nessa luta de tal maneira que nós possamos girar o mundo e colocar o mundo novamente de pé. A dor histórica é mola motriz para a transformação, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigada. Fizemos mais um ano do Mulher com a Palavra. Nos encontraremos com fé em Deus e nos orixás em 2020. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a presença de todo mundo. Mulher com a Palavra é um sucesso porque vocês existem aqui junto com a gente. Obrigada!